mais elevado que qualquer outro. Tu és a cura, grande poder, nosso Deus tem. Deus, tu és grande, és invencível, mais elevado que qualquer outro. Tu és a cura, grande em poder, nosso Deus, nosso Deus. Tu és o nosso Deus, nós chamamos, Senhor. Os olhos dos cegos abriu no alto e baixo, igual a Deus. Dentro da noite brilhou, das cinzas nos fez ressurgir no alto e baixo, igual a Deus. Deus, tu és grande, és invencível, mais elevado que qualquer outro. Tu és a cura, grande em poder, nosso Deus, nosso Deus. Dentro da noite brilhou, das cinzas nos fez ressurgir no alto e baixo, igual a Deus. Deus, tu és grande, és invencível, mais elevado que qualquer outro. Tu és a cura, grande em poder, nosso Deus, nosso Deus. Deus, tu és grande, és invencível, mais elevado que qualquer outro. Tu és a cura, grande em poder, nosso Deus. Quantos creem que nós temos um Deus grande? Quantos creem que o nosso Deus é poderoso? Que o nosso Deus é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, que Ele controla o coração dos reis na mão dele. Esse é o nosso Deus, o Deus grande, o Deus forte, o Deus poderoso. Se Deus está conosco, quem pode nos deter? Se Deus está conosco, não há o que temer. Se Deus está conosco, quem pode nos deter? Se Deus está conosco, não há o que temer.
Glória a Deus. Não há o que temer. Nós que temos um Deus todo-poderoso, maravilhoso, nós não temos o que temer. O diabo tantas vezes tenta levantar situações e circunstâncias e pessoas para atrapalhar as nossas vidas, para tentar nos desanimar. Mas Salmo 91, 7 diz: 1000 pode cair do seu lado, 10.000 à sua direita, mas você não vai ser atingido. E quantas promessas Deus tem para nós? Promessas de que Ele iria cuidar de nós, que Ele iria cuidar das nossas vidas, abençoar as nossas vidas. Não tem o que nós temermos, queridos. Se o diabo se levantar, você diz para ele que você é filho do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores. Nada você precisa temer. Nós te agradecemos, Pai, te agradecemos, Deus maravilhoso, Deus tremendo. Nós te agradecemos. Tuas águas
és a fonte, Senhor. Tu és a nossa fonte, Tu és tudo que nós precisamos, Deus. Nós precisamos do Senhor, não vivemos sem o Senhor. Tu és a nossa fonte de alegria, Tu és, Tu és, Tu és. Por gentileza. Santo é o Senhor Deus. Quarenta e dois, 2. Declara: Tu és santo, Tu és santo. É o Senhor. Digno. Jonas Vilar também já chegou. Deus te abençoe, querido. Vamos lá. Jó 42, 2 diz assim: Bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Fala comigo: o meu Deus pode. Fala com muita fé, crendo no que você está dizendo. Vamos lá. Pode o quê? Pode abrir o mar vermelho para você passar, pode te tirar de dentro da cova dos leões, pode derrubar muralhas de Jericó, pode transformar uma escrava em rainha, pode entrar na tua casa nesta noite e salvar tua família, pode ir na sua cidade e preparar vitória diante daquela luta que você está enfrentando. Deus pode nesta noite preparar surpresas incríveis para você. Se tem alguém que crê que Deus pode tudo, uma mão é pouca, joga as duas para cima e aplauda o Senhor. O meu Deus pode. O meu Deus. Deus é especialista em pegar quem não é e transformá-lo em alguém que se torne campeão. Deus é especialista em pegar projetos e transformá-los em realidade, em te dar estratégias ou levantar alguém para que o teu sonho saia do papel e se torne realidade na tua vida. Eu quero ser profeta aqui nesta noite. Hoje é noite de sonhos deixarem de estar escrito em folha de papel e se tornar realidade na tua vida. Eu quero falar sobre alguns princípios
que eu preciso entender para que eu conquiste os meus sonhos. Alguns princípios, talvez eu cite 5 ou menos, que eu preciso entender para que os meus projetos se tornem realidade. Porque, irmão, quem só te viu como promessa vai ter que dizer: virou realidade. Primeiro princípio, fala comigo: preparação. Deus não é irresponsável em me confiar coisas que eu ainda não estou preparado para tê-las. Deus não é irresponsável de me confiar um carro, uma BMW, sendo que nem dirigir eu sei. Deus, Ele confia coisas no momento que Ele percebe que nós estamos preparados. O caminho da preparação é muito importante. Jesus se preparou por 30 anos para ser usado aqui na terra em apenas 3. Davi foi ungido rei, mas não foi direto para o trono. Era ungido, mas teve que esperar o momento para colocar a coroa na tua cabeça. Precisamos trilhar o caminho da preparação. O que você quer ser? Onde você deseja chegar? O que você sonha em conquistar? Está preparado? Quando Deus olhar para mim, quando Deus olhar para você e perceber que nós estamos preparados, aí sim Ele vai nos confiar o desejo do nosso coração. Josué, ele servia Moisés. Eliseu, ele servia Elias. No momento em que Deus percebeu que Josué estava preparado, Ele liberou coisas grandes para ele. No momento em que Deus percebeu que Eliseu estava preparado, ele recebeu porção dobrada. Foi 2 vezes mais usado do que Elias era nas mãos dele. Eu, durante 8 anos, junto com a minha esposa que está aqui, nós éramos auxiliares do meu pastor, do pastor Jerônimo, trilhando a escola, o caminho da preparação. Eu lembro que o meu pastor uma vez disse assim: vocês têm que pagar para trabalhar comigo, vocês têm que pagar para ser meu pastor auxiliar, porque o que vocês aprendem aqui, faculdade nenhuma aí fora teológica ensina. Eu não entendi aquilo, porque eu chegava na igreja às 8 da manhã e saía 10, 11 horas da noite todo dia. Eu não tinha sonho. Meu sonho era realizar o sonho do meu pastor. Eu não tinha projeto pessoal, não. Meu projeto era fazer com que o meu pastor conquistasse os projetos dele. Eu fui sendo treinado, eu fui forjado. Meu pastor nunca me fez um elogio. Hoje ele me elogia, porque hoje ele percebe que eu estou preparado para ouvir e saber que é Deus que abre porta para nós. Mas a escola da preparação, eu lembro que num culto de quarta-feira, terminar o culto, eu pego o ônibus, vou para o ponto, chovendo, guarda-chuva com a minha esposa. Eu gosto sempre de contar isso. Meu pastor passa num Honda Accord verde, um carro importado, abaixa o vidro, fala: tchau, Flamarion. Eu digo: tchau, meu pastor. Do meu lado tinha um irmão que estava no culto e falou: uma vergonha, termina o culto, seu pastor vai embora de carro importado, e você que estava lá no altar com ele, ajudando ele no culto, está indo embora de ônibus. Isso é um absurdo. Eu virei para aquele irmão, que não era irmão, que devia ser primo ou outra coisa parecida, e falei para ele: para trás de mim, Satanás, quem está indo embora é Moisés, eu ainda sou Josué. Quando Deus perceber que eu estou preparado, vai terminar o culto, eu vou embora de carro importado também. Qual que é o problema de muita gente? Escuta isso aqui. Ele quer ser Moisés, liderar, mas não quer passar pelo caminho de preparação que Josué passou. Esse congresso é para Deus nos preparar melhor. Esse congresso
é para Deus moldar o nosso caráter. Esse congresso é para Deus nos dar uma direção, porque queira Satanás ou não, tem sonhos que Deus confiou dentro de você, que vai ser concretizado ainda em 2013. Se alguém crê, joga a mão para cima, bate palma e dá glória. Segundo, se eu tenho sonhos, eu tenho que entender o segundo princípio. Qual que é? Como se portar na hora da luta. Repete isso, vamos lá. Como que eu sou na hora da luta? Quais são as minhas reações na hora da luta? O que eu falo na hora da luta? Quais as minhas atitudes na hora da luta? Eu vou usar aqui o exemplo de Jó. Você conhece a história de Jó salteado, perdeu tudo, doente, perdeu família, perdeu filhos, perdeu riqueza, perdeu tudo. Mas Jó faz 4 declarações, que essas declarações fizeram com que Deus mudasse a história dele. Tem virada de Deus para pessoas aqui nesta noite. Olha a primeira declaração de Jó, capítulo 19, versículo 25. Jó no pó declara assim: porque eu sei que o meu Redentor vive, e que por fim ele se levantará sobre a terra. A segunda declaração que Jó faz na hora da luta, capítulo 13, versículo 15, ele diz: ainda que ele me mate, nele esperarei. A terceira declaração que Jó faz na hora da luta, no capítulo 41, versículo 22, perante Deus, até a tristeza salta de alegria. A quarta declaração que Jó faz na hora da luta: se alguém te disser para baixo, você vai declarar para cima. Irmãos, na hora da prova, na hora da luta, na hora que estava tudo dando errado, foi o momento em que Jó expressou a confiança no Deus Todo-Poderoso. Ele declara: nas lágrimas, na solidão, na doença, na destruição, na vida arrebentada, ele diz: eu sei que o meu Redentor vive. Qual foi a primeira declaração de Jó, igreja? Na hora da prova, na hora da luta, na hora da batalha, na hora que estava tudo dando errado, ele diz: ainda que ele me mate, nele esperarei. Qual foi a segunda declaração dele, igreja? No meio da tragédia, no meio do caos, no meio da solidão, os amigos desapareceram, mas Jó, no meio da tristeza, ele declara: perante Deus, até a tristeza salta de alegria. Qual foi a terceira declaração de Jó, igreja? E aí todos foram igual na nação de Israel. Israel foi assolada pelos gafanhotos do inferno. Israel foi arrebentada, destruída. E o profeta Joel foi falando para aqueles que estavam com eles: procure todos os moradores de Jerusalém e diga para eles, diga ao fraco, eu sou forte. Se alguém te chama de fraco, diga, eu sou forte. O que Jó disse? Jó disse assim: se te disserem para baixo, você vai dizer para cima. Se disserem para baixo, você vai dizer o que, igreja? Mão direita, que eu quero profetizar. Não tem declaração de derrota nos teus lábios na hora da luta. Não tem declaração negativa nos teus lábios na hora da luta. Porque você tem um Redentor que vive. Porque mesmo que ele te leve, você confia nele. Porque perante ele a tristeza salta de alegria. Porque se te disserem para baixo, você vai dizer para cima. Se alguém crê, glorifica o Senhor. Terceiro, se eu tenho sonhos, projetos, se eu quero sair de onde eu estou, porque sonho, irmão, sabe o que é? Deus vai lá no nosso futuro. Deus vai lá no nosso futuro. Ele tira uma fotografia. Escuta isso.
Deus vai lá no nosso futuro, Ele tira uma fotografia e traz e coloca no nosso coração. Pegou aí? O que está aí dentro é só uma foto que Jeová colocou do seu futuro. Terceiro princípio, diga comigo: gratidão. Mais forte, igreja. A gratidão é a memória do coração. A gratidão revela quem eu sou de fato. A gratidão não me deixa esquecer de onde Deus me tirou. É como Deus disse: Davi, lembre-se que eu te tirei por detrás das ovelhas malhadas de teu pai. A gratidão, ela mexe com Deus. Quando Deus vê o ingrato, Ele lembra, sabe de quem? Lúcifer, porque foi um ingrato. A pessoa ingrata, ela escreve na rocha o mal que fizeram por ela, e escreve na areia o bem que fizeram em favor dela. A pessoa ingrata, ela cospe no prato que comeu. O ingrato é insaciável. Se você ajudá-lo 1, 2, 3, 5, 10, 11, 15 vezes, mas se na 16ª você não ajudar, ele esquece das 15 vezes que você ajudou, e só lembra da 16ª que você não pôde ajudá-lo. O ingrato, a ingratidão, ela fecha as portas para que os próximos milagres não aconteçam na nossa vida. A ingratidão, ela fecha o céu e abre as portas do inferno. A pessoa ingrata, ela é grata por total interesse, mas na hora que ela está bem, ela revela o verdadeiro, como disse o pastor Cláudio ontem, a verdadeira pessoa que está dentro dela. Pergunta para o seu irmão: quem está aí? Irmãos, precisamos ser gratos. Ser grato ao nosso pastor, ser grato ao nosso igreja. Irmão, tem gente que troca de igreja igual troca de roupa. Não tem um pingo de gratidão com o pastor, que ora por ela. Um dia está na Batista, outro dia está na Quadrangular, outro dia está na Metodista, outro dia vai cirandando. Ei! Ele veio de rodear, circular. Diga para o seu irmão: cria raízes, irmão. A pessoa ingrata, querido, na primeira oportunidade ela te larga. A pessoa ingrata, na primeira oportunidade ela sai falando mal de você. Precisamos ser gratos. Necessitamos entender esse princípio de ser grato. Ai, o meu pastor, eu tenho um pastor. Vocês conheceram ele aqui hoje? Você acha que ele é perfeito? Não, é imperfeito como eu e como você, mas eu sou grato a Deus pela vida dele. Quando ele faz alguma coisa que eu não gosto, o que eu faço? Eu oro por ele, mas eu não falo dele. Se você me ver falando mal do meu pastor, pode dizer assim: manda internar porque ficou doido. É o fim do ministério dele. Porque quando eu estava lá no mundo, ele serviu para pregar o evangelho para mim. Mas será que agora, só porque eu estou com Jesus, ele já não serve mais para mim? Precisamos entender esse princípio. Eu não estou dizendo que se Deus der uma direção, aí amém. Mas precisamos ter esse princípio de gratidão. Davi era um homem segundo o coração de Deus. Um dos motivos é porque ele era grato. O que ele disse? Bendize, ó minha alma, e eu jamais me esquecerei dos seus benefícios. A pessoa grata, ela mexe com Deus. A pessoa grata, ela agrada o coração de Deus. Eu sou grato a Deus pelo meu pastor, pelas vezes que ele me exorta, porque dura coisa, irmãos, é se eu estiver indo para o buraco, e aí
alguém falar, deixa cair, porque se falar não adianta. Não, não, não. Eu quero que o meu pastor tenha liberdade de me exortar, de puxar minha orelha, de me orientar, porque é sinal que ele gosta de mim. Tem pessoa que se exortar, ela sai da igreja. Tem pessoa que não. Eu preciso entender esse princípio. Se eu quero ver sonhos concretizados, eu preciso ter um coração grato a Deus, porque é impossível dizer eu sou grato na vertical e não sou grato no horizontal. Não, tem que ser dos dois. A gratidão é um princípio que faz sonhos serem realizados. Vocês viram o pastor Silas aqui? Por que ele veio aqui? Por que ele pregou 2 vezes aqui? Por quê? Gratidão. Por que ele investiu na Bandeirantes tantas vinhetas? Gratidão. Que o Senhor nos ajude a ser mais gratos. Se chegamos até aqui, Deus usou pessoas para nos abençoar. Seja grato a essas pessoas. Quando terminar aqui hoje, por volta das 10 horas da noite, você vai pegar o seu telefone celular e vai mandar umas 10 mensagens para pessoas que te abençoam. E você vai dizer para elas assim: eu sou grato a Deus pela sua vida. E aí você coloca o seu nome no final. Você tem fé para fazer isso hoje quando terminar? Será que tem alguém aqui próximo de você que você é grato a Deus pela vida dele? Se tem, dá um abraço nessa pessoa e diga assim: eu sou grato a Deus pela sua vida. Eu sou grato a Deus pela sua vida. Eu sou grato a Deus pela sua vida. Eu sou grato a Deus pela tua vida. Oh, aleluia! Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, o que é, eu quero. Te agradeço, vamos lá, bem forte, igreja. Te agradeço. Levanta as mãos e declara, vamos lá, te agradeço. Te agradeço. Te agradeço por me libertar e salvar. Te agradeço por me libertar e salvar. A gratidão te credencia para conquistar o próximo milagre. A gratidão te tira de onde você está e te leva para onde você quer chegar. A gratidão é como uma ponte. O Senhor está levantando nesse congresso Labaredas uma geração de homens e mulheres gratos, que não vão escrever na pedra o mal que fizeram e na areia o bem. Não, não, nós somos gratos, eternamente gratos. Quem é grato aqui, levante as mãos, adora o Senhor, adora o Senhor, adora o Senhor. Esta unção está sobre a nossa vida. Gratidão. Obrigado, cara pastor que está aqui. Obrigado do fundo do meu coração. Quarto, se eu quero ver sonhos concretizados, primeiro, tenho que me preparar. Segundo, eu tenho que me portar direito na hora da luta. Terceiro, eu tenho que ser grato. Quarto, fala comigo, eu nasci para romper. Eu tenho que saber quem eu sou. Sabe quem você é? Deus quis fazer alguém especial. Tentou de toda forma. Até que talvez ele olhou para algo e viu o reflexo e falou: já sei, vou fazer igual a mim. Sabe quem foi essa pessoa? Ei, ninguém tem um fio de cabelo igual o teu. Ninguém tem o teu DNA. Você é exclusivo. Você é o melhor de Deus para essa terra.
Você não é qualquer um, não, você nasceu para romper. Diga, eu nasci para romper. Só existe uma coisa que me impede de romper. O diabo não me impede de romper. Resistir o diabo, ele fugirá de vós. O crítico não me impede de romper, porque ele só terá voz se eu respondê-lo. O invejoso não me impede de romper, pois na verdade o invejoso é seu admirador. Diga para o seu irmão, o invejoso te admira tanto que ele só fala de você. O invejoso queria ter o que você tem, ser o que você é, chegou onde você chegou. Como ele não tem o que você tem, como ele não é o que você é, como ele não chegou onde você chegou, ele fala de você, mas no fundo ele te admira. Pastor, então o que é que me impede de romper? Só uma coisa, uma palavra simples, diga comigo: medo. Medo é a única coisa que me impede de romper. Não tenha medo de 4 situações. Primeiro, oposição. Existem 2 tipos de oposição: a externa e a interna. A externa vem dos amigos, da internet, dos parentes, da qual se deve ter menos medo. E a oposição interna, que é aquela que no seu interior diz: você é muito novo, você é muito velho, as pessoas não gostam de você. Não tenha medo de oposição. Sabe por quê? Porque Deus já liberou a vitória sobre a tua vida, querido. O teu sonho vai virar realidade. Pode levantar o opositor, mas segue o teu caminho. Sambalá e Tobias se levantou contra Neemias. Qual foi a resposta de Neemias? Estou fazendo uma grande obra e não posso parar. Querido, você está fazendo uma grande obra e não vai parar no meio do caminho, não. Você vai chegar até o final. Segundo, não tenha medo do trabalho. Só vence na vida quem é trabalhador. Eu nunca vi Jornal Nacional, notícia exclusiva: fulano de tal morreu de tanto trabalhar. Eu nunca vi. Nunca vi. Tem gente que pensa que Jesus está deitado numa rede e os anjos com uma bandeja na mão servindo um suco de laranja para ele. Não tem nada disso não. Jesus disse: o meu pai trabalha até hoje e eu também. Não tenha medo do trabalho. Moisés levantou o cajado e Deus abriu o mar. Os garçons arrumaram as talhas com água e Deus transformou em vinho. O povo rodeou as muralhas e Deus derrubou.